Ei, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Dani e vou estar tirando aqui uma das muitas dúvidas que é: vale a pena ainda fazer um tecnólogo em 2025 ou devo fazer um bacharelado? Bom, pra quem não sabe, a ideia do tecnólogo foi basicamente a rápida inserção no mercado de trabalho. E é basicamente por isso que o tecnólogo ele tem uma duração muito menor e com a proposta de que tenha uma grade curricular com matérias bem mais práticas do que um bacharelado, um curso mais tradicional. Independente do curso que você fará, você conseguirá conseguir ingressar no mercado de trabalho em 90% das empresas. Você não terá discriminação. Falo 90% porque isso de discriminação depende muito da cultura da pessoa, da cultura da empresa que tá te entrevistando e onde você vai se aplicar. E a gente sabe que existem pessoas que pensam de formas diferentes. Então, existem pessoas que vão falar que tecnólogo eles são inferior que um curso de bacharelado. Então, seria meio que injusto falar que não tem a chance de existir uma pessoa que seja assim em alguma corporação hoje em dia. Mas, com a minha experiência de vida e eu que fiz análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC, eu nunca tive dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Todos os meus amigos também não. Uma outra coisa, as pessoas acham que quem faz tecnólogo não tem uma base em tecnologia. Isso é um mito, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Dependendo da base, o que muda, né, como eu falei, é que a grade do tecnólogo ela tem muito mais matérias práticas, mas não significa que você não tenha teoria. No meu tecnólogo, por exemplo, da FATEC de Ribeirão Preto, eu tive arquitetura de computadores, eu tive estrutura de dados, eu tive cálculo, eu tive sistemas operacionais 1 e 2, eu tive engenharia de software 1, 2, 3 e 4. Então eu vi muito sobre modelagem, tive matérias sobre modelagem de banco de dados. Eu tive muitas matérias mesmo relacionadas à base. Só que a quantidade de horas nunca vai ser igual a um bacharelado, porque a quantidade de anos ela é diferente, não tem como negar. Essas horas que passou, né, que eu não tive, a verdade é que na maioria das empresas que você vai entrar, no início pouco importa, né? No início pouco importa. Essas horas elas vão fazer falta, esse conhecimento mais aprofundado ele vai fazer falta quando você vai avançando ao longo dos anos na sua carreira. Então, se você quer ser um profissional diferenciado, que realmente entende o que faz e não só copia e cola, você vai ter que buscar coisas de lá atrás. E até aí tudo bem, porque não significa que porque você fez um bacharel, você não vai ter que estudar a base novamente. Você pode ter tido uma boa base e ter que estudar ela novamente. Conheço diversas pessoas que estudaram em universidades incríveis e que elas têm que retomar essas coisas mais elementares, às vezes, para estudar, porque são coisas que a gente acaba não usando realmente, dependendo da empresa, o tempo todo. E vai ter um momento ali de carreira, ou até mesmo quando você querer pleitar alguma empresa que tem esse tipo de conteúdo em um processo seletivo, que você vai se pegar na posição de, poxa, preciso rever, preciso estudar. A diferença é que pode ser que essas pessoas, que elas tiveram, né, um bacharelado, elas vão estar fazendo uma revisão, e quem não teve esse conteúdo, ou não teve tão aprofundado, vai poder estar, pode ser que esteja vendo muitas coisas pela primeira vez. Então, as horas que, entre aspas, você ganha se formando mais rápido, você vai ter que gastá-las estudando cedo ou tarde. E sobre grade curricular, a grade curricular ela diverge muito em relação a locais. Então, se você pegar, por exemplo, a ADS, eu falo muito ADS porque ele é um curso, assim, entre aspas, mais famoso, que muitas pessoas já fizeram e muitas pessoas buscam fazer e tem em muitos locais. Então, eu sinto muito ele por conta disso. Mas se você for pegar, por exemplo, a grade curricular de ADS da FATEC,
que é onde fiz com de outro lugar, pode ser que ela seja totalmente diferente. Tão diferente que poderia ser até identificado como um curso diferente. Então, o que você vai fazer antes de decidir um curso é se perguntar: quanto tempo eu quero investir agora nisso? Porque pode ser que você tenha acabado de sair do ensino médio e você não sabe se você vai para tecnologia ou não. Pode ser que você esteja em uma migração de carreira e para pessoas assim, às vezes não se sabe se é tão interessante você investir de cara 5 anos e não, por exemplo, um tecnólogo que é uma duração menor, para você basicamente descobrir ali o que você gosta ou não. Então ele também acaba sendo uma opção muito interessante por conta disso. E a gente também tem que frisar, por exemplo, que não é porque você fez um tecnólogo que você não vai poder estar fazendo um, um MBA, um mestrado, um doutorado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tá fazendo o mestrado dele na USP e ele se formou em ADS na FATEC comigo. Então também não é porque você fez um tecnólogo em X universidade que você não vai poder fazer, por exemplo, um mestrado em uma universidade que você almeje, sabe? Nas vagas de tecnologia, existem muitos testes técnicos e geralmente esses testes técnicos, assim como a sua capacidade de saber expressar bem o que você sabe, o que você busca, elas contam também muito mais do que aonde você se formou. Então, para escolher um lugar, eu me perguntaria se eu tenho certeza do que eu quero, se eu tenho tempo, se eu tenho condições financeiras, né? Porque caso você vá investir, por exemplo, em uma graduação em alguma instituição privada, o tecnólogo ele também acaba sendo mais barato por ter menos anos do que uma graduação. Me perguntaria também se eu posso me mudar de cidade ou não, porque aí, né, eu teria um leque maior ou menor ali sobre as possibilidades de curso em que eu poderia estar me aplicando. Ver grade curricular, fazer conexões com alunos atuais e também ex-alunos, verificar ali quem são os professores que iriam te dar aula. Acho que tudo isso é o mais importante. Então, o importante aqui não é basicamente somente, o mais importante não é o curso que você vai fazer, mas sim você tá fazendo alguma coisa. Porque só de você estar fazendo alguma coisa já te abre a porta, por exemplo, de você estar fazendo um estágio, que é o que vai fazer ali toda a diferença na sua carreira. Bom, é isso, gente.